Então aqui nós temos o guisado, já descongelado. Quer dizer, ele está congelado, mas a gente consegue manipular ele agora, tá? Então a gente vai temperar com mais ou menos 1%, 1,5% ou de 1 a 2% de sal. Como assim? 250 gramas, 1% daria 2,5 gramas. Pimenta. Orégano. E nós vamos picar uns 2 dentes de alho. Aqui em casa a gente criou o hábito de separar o lixo orgânico. A gente usa na horta. Isso aqui é um excelente adubo. Quem mora em apartamento pode comprar uns vasos, né? E usar como adubo. A carne sempre a gente tempera no mínimo uma meia hora antes, tá? Por exemplo, frango, quando vai fazer um assado de um dia pro outro, seria interessante temperar de um dia pro outro, deixar na geladeira. Um pernil de porco, por exemplo, deixar de um dia pro outro, certo? No caso aqui são 9h30 da manhã, nós vamos deixar até umas 11 horas, vai ficar 1h30 marinando. Fica uns cubinhos mais ou menos de 5 milímetros, tá? Pessoal, isso aqui vocês não se preocupem com as medidas, tá? O que vai importar é o sabor no final. E os elogios que tu vai receber. Aí sim. Daí a gente mistura bem isso aqui, tá? E nós vamos deixar marinando aí até umas 11 horas, 1h30 vai ficar, tá? Mas no mínimo uma meia hora. Sempre misturar bem. Esse molho que nós estamos fazendo é o molho ragu, tá? É um molho típico italiano. É um ragu meio modificado, tá? Porque a gente vai colocar aqui tomate picado, vamos colocar cenoura, dá para colocar cebola picada, certo? Só que aqui em casa a gente não coloca porque o meu pai aqui ele não pode comer cebola, né? Daí a gente usa mais alho, mas a cebola pode usar bastante, tá? Quem gosta, né? E dá para colocar abobrinha, vagem. Nós temos vagem, nós vamos colocar um pouquinho ali. O que você tem em casa, berinjela, né? Tirando a casca da berinjela, né? Aí deixa cozinhando a berinjela ali por uma meia hora, 45 minutos em fogo baixo. Essa berinjela ela cria tipo um amido, né? Dá uma consistência no molho, né? Fica super saboroso. Pode usar até moranga picadinha, né? Também dá pra usar, fica muito bom. Olha só o que nós vamos usar aqui, ó. Ó a fartura. É os restos que tem, a feira é amanhã, né? Então nós vamos fazer aqui, ó. 3 tomatinhos, certo? Esses tomates são aqui da horta. Essas vagens são aqui da horta. Essa abobrinha aqui, ó. Nós vamos usar também. Uma dica aqui, ó, pessoal. Nós vamos fazer uma linha de produção. Como assim? Nós vamos colocar na ponta aqui, ó, tudo que nós vamos usando, porque cada alimento que a gente coloca na panela, ele tem um tempo de cozimento diferente, certo? Então, o que a gente quer que se dissolva e vira um caldo, a gente coloca antes. O que a gente quer que fique uma textura mais dura, que não cozinhe tanto, a gente coloca mais depois, a gente atrasa, certo? Então nós colocamos uma linha de produção. O que eu quero colocar primeiro, né? O tomate, então eu vou cortar e vou deixar aqui. Depois eu vou colocar a abobrinha, que eu quero que ela se desmanche mais. E por último, eu vou colocar a cenoura, que eu quero que ela fique um pouquinho, com a textura dela um pouquinho durinha, tá? Que ela não se desmanche totalmente, certo? E por fim a vagem. A vagem, dando assim, uns 5 minutos de cozimento, ela já fica boa, tá? Então nós vamos montar essa linha de produção aqui, aí depois eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, se eu fosse usar cebola e alho, eu colocaria a cebola aqui na frente. Primeiro eu vou caramelizar a cebola, certo? Depois eu coloco o tomate, depois a abobrinha, depois a cenoura e por último a cenoura, ou pode botar a cenoura e a vagem junto aqui também, se quiser, tá? Ou se tu quiser a cenoura mais molinha, pode colocar junto aqui também. Aí vai do gosto do freguês, né?
Mas se tu quiser uma textura, a pessoa tem que entender o seguinte, ó, que cada alimento ele tem um tempo de cozimento, né? Então, conforme o tempo de cozimento que tu colocar, vai ter a textura desejada lá no final. A textura, o que que é? É a dureza, né? Tu sente mastigar, por exemplo, que nem uma castanha, um pedacinho de chocolate, né? Tu sente quando tu mastiga ele, né? Ele não se desmancha totalmente no molho, né? Porém, se tu quiser se desmanchar no molho, aí tu coloca tudo junto agora na primeira vez, né? Certo? Já deixa aqui, porque esses dois itens aqui eu vou colocar junto, né? Ao mesmo tempo dentro da panela. Já é cortado aqui. Ó, mais ou menos eu cortei mais ou menos aqui, ó, entre 5 mm e 10 mm, ó. Uns tamanhinhos, né? Mas pode ser o tamanho que tu quiser cortar maior ou menor, né? Só lembre-se que quanto maior cortar, mais tempo vai demorar para cozinhar, né? De colocar ingredientes no molho, né? Que aumenta a imunidade da pessoa. Quem tem criança, por exemplo, né? Fazer a criança comer legumes sem perceber. Então nós vamos começar com uma frigideira, né? Eu gosto de uma meia funda assim, que é mais fácil de trabalhar e não dá muita lambança no fogão. Banha, muito mais saudável que óleo de soja, tá? Não tem nem comparação. Pode usar a manteiga. Aqui seria bom ter um fogo alto agora, tá? Só pra dar uma corada na carne. Não cozinha demais aqui. A carne só mudou de cor, já tá bom, tá? Aqui a gente vai deixar corado um lado, certo? E só vamos virar, é tipo um hamburgão, né? Ó, já mudou de cor aqui, ó. Se for ver embaixo, eu já sei que mudou porque já tá subindo a fervura ali, ó. Mudou de cor, ó, já. Ó, mudou de cor, ó, tá vendo? Vai ficar uma casquinha no fundo, essa casquinha que vai dar um sabor no molho, né? São todos uns segredinhos, né? Já corou a carne, né? Ó, tá vendo? Aqui foi o que? 2 minutos, né? Mais ou menos. A gente só dá uma amassadinha assim, ó, pra quebrar esses pedacinhos maiores aqui, tá? E já entramos com o tomate e a abobrinha já picada ali, né? Eu vou deixar a cebola e a vagem um pouquinho atrasado, porque eu quero que a textura deles seja um pouco mais dura, certo? Se quiser que desmanche tudo, põe tudo agora. Aquela água que a gente separou. Se tiver uma água fervendo, melhor, né? Ganha tempo. Fogão a lenha, por exemplo, sempre tem uma água fervendo, né? Disponível. Quanta água? Vou até cobrir aqui, ó. Não botei sal, nada. O sal já estava na carne, certo? Que eu temperei antes, né? A gente põe a tampa, espera abrir fervura e abaixa o fogo para o mínimo. De novo, né? Economia de energia. Em fogo baixo, fervendo, ó, dá pra ver que dissolveu tudo, ó. Se tu não gosta da casca do tomate, dá pra tirar a casca, tá? Pra nós aqui não tem problema. Agora entra a cenoura e a vagem. Nós vamos deixar aqui mais uns 15 minutos. E nós vamos testar o sal daí. A gente tá fazendo um cheiro verde. O que é cheiro verde? Defina cheiro verde. A gente põe no final isso aqui, tá?
Aí o molho já tá pronto aqui, ó. Famoso molho ragu. Uma dica aqui, ó, colocamos uma folha de louro. O segredo do chefe aqui, ó. Quando alguém perguntar, você não revela os segredos. Tiramos agora, ninguém vai saber dessa folha de louro, só pelo gosto. Colocamos aqui, ó, sempre raspe com as costas da faca. Quanto menos tocar no fio da faca, mais ela aguenta, né? Podemos desligar o fogo. Estava em fogo baixo, com a tampa cozinhando ali com economia. Tá? Ó, tá pronto o molho ragu modificado. Molho ragu. Esse é um molho padrão, a gente pode usar com massas, pode fazer com arroz. Por exemplo, cozinha um arroz, coloca aqui, fica tipo um risoto, né? Comer com feijão e arroz, dá pra fazer um tortelho.